O que acontece quando o próprio Filho de Deus cresce como qualquer menino? Em Lucas 2, 41 a 52, encontramos o único relato da infância de Jesus depois do seu nascimento. Aos 12 anos, ele surpreende os mestres no templo e revela uma consciência clara de sua missão ao dizer que precisava cuidar dos negócios de seu pai. Neste episódio, vamos contemplar como Jesus une perfeita humanidade, obediência e propósito divino. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco este momento singular da vida de Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 52 diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Muito bem. Nós fechamos, queridos irmãos, na semana passada, no versículo de número 40, Lucas fecha e dá o seu último comentário, informação, a respeito da infância de Jesus. No versículo 40, nós vemos Jesus nos braços dos seus pais, naquele episódio dele ser apresentado no templo, com aproximadamente 38 dias de nascimento. E aí Lucas termina essa fase de criança de Jesus dizendo: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Essa é a forma que Lucas encontrou para resumir dos 38 dias de Jesus até os 12 anos de Jesus, que está no versículo 41. Lucas é o único evangelista que narra esse episódio dos 12 anos. Mateus fala da infância de Jesus, Lucas já falou sobre a infância de Jesus, como nós já vimos, mas Lucas é o único que registra esse episódio dos 12 anos. Mateus pula da infância direto para a fase adulta de Jesus aos 30 anos. Marcos não menciona nem a infância nem a adolescência de Jesus e João também não menciona. Mas por que Lucas resolveu narrar esse episódio que aconteceu aos 12 anos de Jesus? O propósito do Evangelho de Lucas é apresentar Jesus como o homem perfeito. Então, cada evangelho ele foi escrito a partir de um propósito. Mateus, por exemplo, o propósito, o objetivo que Mateus escreveu seu evangelho é para apresentar Jesus como o Messias, o rei de Israel, a promessa de Deus. Então ele escreveu toda a história, todo o seu contexto do evangelho para dizer para o judeu: olha, esse é o Messias que vocês esperavam. Marcos escreveu o evangelho dele para mostrar para gregos, principalmente gregos e romanos, que Jesus era o servo trabalhador. Então em Marcos a gente vê Jesus trabalhando sem parar. Tanto que mais de 40 vezes ele fala: e na sequência Jesus foi para tal lugar, e terminado ali correu para tal lugar. Jesus nunca para no livro de Marcos. Jesus está sempre correndo, porque Marcos queria apresentar Jesus como um servo. Imagina o choque para um romano ou para um grego lendo um relato de que um Deus servia a nós. É isso que Marcos quis fazer, chocar os leitores dessa maneira. O Deus que eu creio, o Deus que eu estou apresentando para vocês, ele serve nós, ele trabalha por nós. João apresenta Jesus como Deus, o próprio Deus. João se preocupa em garantir que os seus leitores entendam a divindade de Jesus. E Lucas se preocupa em garantir que os leitores entendam o outro aspecto,
a humanidade de Jesus. Lucas está preocupado na sua história em mostrar Jesus é o perfeito homem. E por isso, esse episódio dos 12 anos de Jesus não podia ficar fora. Ele começa dizendo, olha, todos os anos os pais de Jesus, nesse caso José e Maria, iam para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. A festa da Páscoa é uma das 3 festas importantes no calendário judaico: festa da Páscoa, festa dos tabernáculos e festa do Pentecostes. E a lei recomendava, e a tradição dos judeus recomendava que pelo menos todos os homens fossem, pelo menos nessas 3 festas, a Jerusalém. Então toda a nação de Israel deveria ir a essas 3 festas em Jerusalém. Porém, na medida em que a nação foi se espalhando, nós tivemos as pessoas fugindo de perseguição e se espalhando pelo resto do mundo, como nós sabemos que havia já judeus em outros lugares, ficou cada vez mais difícil eles irem nessas 3 festas, mas a festa que a maioria dos judeus cumpria e ia todo ano era a festa da Páscoa. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Jerusalém tinha mais ou menos, naquela época de Jesus, tinha mais ou menos 150 mil moradores fixos, digamos assim. Então, a cidade de Jerusalém tinha mais ou menos 150 mil moradores fixos. Mais ou menos assim, do porte de uma cidade como Salto, eu arriscaria dizer. Na época da festa, nessa época da festa de Páscoa, por exemplo, a população da cidade aumentava para em torno de 3 milhões de pessoas. Imagina o que é uma cidade de 150 mil receber 3 milhões de pessoas em uma semana. Os historiadores dizem que era tanta gente caminhando que às vezes um grupo de pessoas, por exemplo, esse grupo de Jesus que vinha da Galileia, às vezes para todo o grupo passar por um determinado lugar, em uma rua, ficava o dia todo aquelas pessoas passando e não terminava a fila de pessoas passando. Então era muita gente, e daí você começa a entender que não é tão difícil assim perder uma criança de 12 anos, né? Outra característica que nós aprendemos aqui, os pais de Jesus, eles eram fiéis. Tanto José, que era recomendado ou obrigado pela lei a ir, pelo menos na festa da Páscoa, mas ele levava Maria também. Então é um sinal de que eles eram fiéis a Deus, eles faziam mais do que a exigência da lei pedia. As mulheres não precisavam ir, mas tanto José quanto Maria iam todo ano participar da festa da Páscoa. Mas o que é a festa da Páscoa? Por que é importante para o judeu participar? Ela é diferente da Páscoa que nós celebramos. A Páscoa que nós celebramos é Jesus. É a crucificação e a ressurreição de Jesus. A Páscoa do judeu é a libertação deles da escravidão no Egito. Então a festa da Páscoa é aquela festa em que eles lembram que Deus livrou eles do Egito a partir daquele momento em que eles deveriam sacrificar um cordeiro, comer aquele cordeiro com pães asmos e todas as ervas amargas, pegar o sangue do cordeiro, passar no umbral das portas e ficar esperando dentro de casa o anjo do Senhor fazer a parte dele, que era visitar casa por casa no Egito, e aquelas casas que não tivessem no umbral a marca do sangue do cordeiro, levar a vida do primogênito, do filho mais velho. Isso é a Páscoa, a libertação do Egito através do anjo do Senhor visitando as casas que não tinham a marca do sangue do cordeiro nos seus umbrais. E aí Lucas nos apresenta que quando Jesus tinha 12 anos, ele subiu para Jerusalém juntamente com seus pais. Não sabemos se ele já tinha ido antes quando criança, ou se não, com que frequência ele ia. Lucas não dá esse detalhe, mas ele nos diz que aos 12 anos de idade, Jesus vai com os seus pais para Jerusalém. Mas por que Lucas marca 12 anos e não marca, por exemplo, 11? Por que ele não conta? Quem sabe Jesus foi quando tinha 7, quando tinha 8? Quem sabe não sabemos. Mas por que essa data de 12 é especial? Para a gente entender por que essa data de 12 é especial, a gente precisa olhar para a evolução, para o crescimento, para a maturidade de um judeu naquela época. E a vida do menino judeu, de uma criança, começava
desde que ela tivesse contato com a lei do Senhor. E essa data para marcar o contato dela com a lei do Senhor era quando ela era desmamada, quando ela parava de ser amamentada por sua mãe há mais ou menos 3 anos de idade. Lá em Números está registrado isso, Números capítulo 15, se vocês quiserem dar uma olhada depois, está registrado esse momento do desmame da criança, e a partir do momento do desmame da criança aos 3 anos de idade, a criança passava a usar roupas com franjas. E essas roupas com franjas indicava que aquela criança já era minimamente responsável ou capaz de entender a respeito de Deus, a respeito da lei do Senhor. E aquele momento, quando a criança começava a usar essas vestes com franjas, eles começavam a ensinar a criança a respeito de Deus. E olha aqui que a gente precisa ter em mente que ensinar a criança a respeito de Deus era praticamente ensinar tudo que a criança precisa para viver na sociedade, porque na época não tinha essa educação separada como nós temos hoje. Você aprende matemática, português, geografia, história e aprende sobre a fé dos seus pais. Na época não. Na época a fé dos pais era a própria maneira de viver. Ensinar sobre Deus era também ensinar como você vai negociar, como você vai se portar na sociedade, como você vai fazer os seus negócios, o que você pode comprar, o que você pode vender, quanto você vai pagar. A lei do Senhor entrava nesses aspectos. Então era uma educação para a vida, mas também uma educação a respeito de Deus. Aos 5 anos de idade, a criança já começava a frequentar escolas. Então, dos 3 até os 5, a criança aprendia diretamente dos seus pais em casa. Aos 5 anos de idade, a criança já começava a frequentar mestres, tinham escolas que ensinavam eles. Eles iam assistir aulas. E quando eu vou dizendo isso, pensa que, como a preocupação de Lucas é marcar que Jesus era o homem perfeito, nós precisamos entender que Jesus passou por tudo isso. E olha que interessante, o próprio Deus encarnou como uma indefesa criança, precisou ser amamentado, precisou ser limpo, ter as suas fraldas trocadas, precisou ser alimentado, disse as primeiras palavras e os seus pais ensinaram, as primeiras. Imagina Deus fazendo isso. Olha quanto Deus se humilhou por amor a nós. José e Maria ensinaram o próprio Deus a respeito de Deus. Olha isso. Ensinaram a lei, Jesus começou a decorar a lei, porque todas as crianças naquela época sabiam decorar a lei, principalmente os meninos. Então não era assim, abre aí a escritura e lê. Não, a escritura era decorada, toda a Bíblia, que era o Antigo Testamento. E aí, Jesus vai passando, chega aos 5 anos, começa a ir na escola, começa a aprender com mestres. E nós cremos, irmãos, que Lucas não relatou, ou nenhum outro evangelista relatou essa fase entre os 38 dias de Jesus e os 12 anos de Jesus, porque não há nada ali relevante na história da salvação que precisava ser registrado. O que isso significa? Significa que nós cremos que dos 38 dias de idade até os 12 anos, não houve nada de extraordinário na vida de Jesus, no sentido de ele ter feito algum milagre, ou ter se destacado de forma extraordinária, ou algo assim. Portanto, não havia nada relevante para Lucas registrar. E isso é importante porque há livros apócrifos, ou apócrifos, que dizem que Jesus era meio que já um mestre dos magos lá quando ele era infância. Tem relatos que dizem que Jesus matou um pássaro e depois ressuscitou o pássaro. Um professor meio que pegou pesado com ele, ficou bravo com o professor e matou o professor, depois ressuscitou o professor. Então tem livros que relatam isso, mas nós não cremos nisso, porque não está na Bíblia, e nós sabemos que o que está na Bíblia é o que Deus entende que é importante que a gente saiba. Se isso fosse importante e tivesse de fato acontecido, certamente estaria registrado. Então nós cremos que Jesus teve uma infância normal. E agora nós vemos Jesus, portanto, com os 12 anos de idade. Os 12 anos de idade para um menino judeu, para uma criança de Israel, é um momento muito especial, porque ele vai
até a sociedade com 12 anos de idade e ele é apresentado no templo como alguém que já é capaz de ser responsável pelas suas atitudes diante das Escrituras. Você já aprendeu dos 3 anos de idade, você já começou a ir na escola aos 5 anos de idade, certamente aos 12 anos de idade um menino já sabia decor o Antigo Testamento. E agora, meu amigo, com 12 anos de idade, você é diretamente responsável pela obediência da lei. Agora, o que você fizer é com você, não é mais seus pais. É isso que significava 12 anos de idade. E para isso, eles davam um nome. As crianças que chegavam a 12 anos de idade eram reconhecidos como responsáveis por conta própria de obedecer à lei. E a isso eles davam o nome de filho da lei. E eles diziam para uma criança de 12 anos, a partir de agora, você é filho da lei. Filho da lei, filho da lei. Você é responsável por obedecer à lei. Você é responsável por praticar a lei. Se você fizer algo errado, não é mais seu pai, é sua mãe. Agora é com você. E aos 13 anos de idade, só para nós fechar esse crescimento, uma criança já era reconhecida como adulto. Então por isso que eu falei já alguns dias atrás, quando nós falamos sobre José e Maria, provavelmente José e Maria tinham em torno de 16 anos de idade quando Maria engravidou, porque as meninas elas eram oferecidas em noivado quando tinham 13, 14 anos de idade, a primeira menstruação, o noivado durava em torno de 1 ano, e as mulheres, portanto, casavam quando tinham em torno de 15, 16 anos de idade. Então, aos 13 anos, 1 ano depois disso, Jesus já seria considerado adulto pela sociedade. Então, Jesus estava ali, naquele último estágio, sendo reconhecido filho da lei. E aí Lucas diz que ele vai para participar da festa da Páscoa. E aí Lucas não entra em detalhes sobre o que aconteceu naqueles dias, naquela semana, e ele já começa a narrar que José e Maria começaram a voltar com as pessoas. Eles viviam em Nazaré. De Nazaré para Jerusalém, aproximadamente 130 quilômetros de distância, que caminhando a pé, como eles se locomoviam na época, em torno de 3 ou 4 dias de caminhadas. Aí Lucas diz que eles saem de Jerusalém e começam a voltar com as pessoas, imagina milhões de pessoas voltando naquela caminhada. E eles se organizavam na caminhada da seguinte maneira, as mulheres geralmente iam na frente, então um grupo de mulheres caminhando à frente e os homens caminhando atrás. Então, um grupo gigantesco de mulheres, centenas de milhares de mulheres caminhando na frente, um grupo gigantesco de homens caminhando atrás. E as crianças ficavam, ou com as mulheres, ou com os homens, quem sabe trocavam de grupo durante a caminhada. E por isso é normal entender que Jesus, naquela história, certamente Maria pensou, ele está com José? Certamente José pensou, ele está com Maria? Ou está, como Lucas diz aqui, com algum parente, com algum conhecido? E o fato é que eles caminharam o caminho de um dia. Caminho de um dia, em torno de 20, 30 quilômetros. Era o que se caminhava em um dia. Ao chegar no final do primeiro dia de caminhada, eles se organizaram para montar acampamento para passar aquela noite e continuar caminhando no próximo dia. Ao montar acampamento, eles se reuniam as famílias. E aí é o momento que José e Maria dizem, cadê Jesus? Começaram a procurar entre os parentes, ninguém sabia. Começaram a procurar entre os amigos, ninguém sabia. E decidiram voltar. Certamente não voltaram durante a noite, porque é impossível, andar durante a noite era muito perigoso naquela época. Esperaram o dia e voltaram. E chegaram, portanto, em Jerusalém no 3º dia. Por isso que Lucas diz, no 3º dia encontraram Jesus. Então, não é que eles ficaram 3 dias procurando por Jesus. Eles levaram 1 dia para ir, 1 dia para se dar conta de que não estavam com Jesus, 1 dia para voltar, e aí começaram a procurar naquele dia, e naquele dia, no 3º dia, eles encontraram Jesus no templo. E ao encontrarem Jesus no templo, Jesus estava conversando com os mestres da lei. Não era algo extraordinário isso, era normal. Os mestres da lei, os anciãos, costumavam nessa época de festa se colocar à disposição das pessoas para tirar dúvidas, para conversar com as pessoas,
principalmente crianças. Então era o momento daquela criança ouvir diretamente dos mestres de Israel a respeito da lei, a respeito do Senhor, e eles ficavam normalmente numa área externa do templo, recebendo as pessoas e conversando. Então Jesus estava ali, mas certamente tinha outras pessoas, certamente tinha outras crianças ali com Jesus. Qual é a diferença aqui? Como que funcionava essa conversa? A conversa era assim: normalmente alguém fazia uma pergunta para os mestres respondiam, essa pessoa ou outras pessoas faziam outras perguntas e assim por diante. O que aconteceu de diferente ali é que o nível de pergunta de Jesus era muito mais avançado do que o esperado para uma criança de 12 anos. E Lucas diz que acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Então Jesus estava ouvindo. Às vezes a gente cria uma imagem mental na nossa cabeça de que Jesus estava lá em pé, uma criança de 12 anos, e os doutores todos sentados e ele ensinando os doutores. Não é isso que Lucas diz. Jesus estava ouvindo e interrogando os doutores, fazendo pergunta para os doutores. E olha aqui que interessante. Próprio Deus ouvindo os doutores. Deve ter sido uma conversa muito interessante essa, né? Assim, me mostra aí, provavelmente as perguntas de Jesus deveriam ter sido nessa linha. O que você tem para me contar a respeito do Messias? Quem você acha que é o Messias? Quando você acha que o Messias virá? Provavelmente, obrigado, irmão. Provavelmente esse tipo de pergunta Jesus estava fazendo. Porque Lucas também relata que depois de dizer que Jesus estava ouvindo e interrogando, e todos que ouviam admiravam a sua inteligência e a sua resposta. Então o que estava acontecendo ali era algo um pouquinho além do normal. Além de perguntar e de interrogar os doutores, eles também estavam fazendo pergunta para Jesus e Jesus estava respondendo. Um menino de 12 anos de idade. E o que certamente aconteceu ali, quando Lucas diz que eles se admiravam da inteligência, certamente as pessoas que estavam ali olharam assim: esse aí é um menino prodígio. Esse aí certamente vai ser mais um doutor de Israel. Esse aí certamente vai ser mais um mestre da lei. Esse aí, olha, quem sabe é um sério candidato a ganhar uma bolsa na escola dos maiores mestres de Israel, para que ele estude junto com esses mestres, com Gamaliel, por exemplo, que foi o caso de Paulo, que estudou com Gamaliel, o mais respeitado mestre da época. Vamos ver se a gente arruma uma bolsa para esse garoto nessa escola, porque ele é um gênio. Um garoto de 12 anos está tendo esse tipo de conversa com os doutores, ele é ele é alguém fora do normal. Certamente essa foi a impressão das pessoas. Mas Lucas nos diz que quando ouviram, ou seja, quando José e Maria viram Jesus, eles maravilharam-se. Ficaram maravilhados, ficaram espantados. Certamente muitos muito felizes de terem encontrado o menino. E aí Maria, como toda a mãe, diz para o filho: filho, por que você fez isso? Eu e seu pai, nós estávamos te procurando ansiosamente. Por que você não avisou que você ia ficar aqui? Por que você se afastou de nós? Qualquer mãe faria isso. E olha a resposta que Jesus dá para ela. Olha, por que é que vocês me procuravam? Como quem diz assim, há alguma dúvida onde eu estaria? Por que vocês me procuravam? Vocês não sabem que eu preciso tratar dos negócios do meu pai? Olha aqui, Maria diz assim: filho, eu e o teu pai estávamos ansiosos te procurando. E Jesus diz assim: primeiro, vocês não precisavam me procurar, porque provavelmente se vocês pensassem um pouco, vocês saberiam onde eu estava. Segundo, eu tenho negócios para tratar com o meu pai, ou eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai. E Jesus ali dá qual era a prioridade da vida dele. No resumo de toda essa história que Lucas narra aqui, o que nós aprendemos? Primeiro, Lucas deixa claro: Jesus era um homem normal, um ser normal como qualquer um de nós. Em segundo lugar, Lucas deixa claro: Jesus tinha consciência que ele era filho de Deus.
Nós não sabemos, a Bíblia não diz como isso aconteceu, como que aquele menino que nasceu indefeso lá numa manjedoura começou a ter consciência de quem ele era. Não sabemos se de repente Deus apareceu para ele, se revelou, se ele teve já a revelação pelo Espírito Santo. Não sabemos como foi a evolução disso. O que sabemos é que aos 12 anos de idade ele tinha certeza de quem ele era. E por isso que eu escrevi que o título desse tema que nós trataríamos hoje é que o Espírito Santo revela em Jesus que ele não era filho da lei simplesmente, mas ele era filho de Deus. Então ele entrou naquela festa da Páscoa aos 12 anos de idade como alguém normal aos olhos de todo mundo. Esse aí é mais um menino que agora aos 12 anos vai ser filho da lei, responsável por seus atos. E ele sai de lá afirmando que ele tinha consciência de que ele não era um filho da lei, mas ele era filho de Deus. E isso, meus irmãos, é muito importante porque nós entendemos que Jesus precisa ser alguém como nós. Eu falei para vocês que o Evangelho de João, ele mostra a divindade de Jesus. Por que o Evangelho de João mostra a divindade de Jesus? Porque somente Deus poderia pagar os pecados no nosso lugar. Eu já expliquei aqui algumas vezes que quando nós fizemos uma ofensa, a gravidade da ofensa ela é proporcional à importância da pessoa a quem nós ofendemos. Uma coisa é você, com uma criança de 5 anos de idade, ofender o seu amiguinho de 5 anos de idade. É uma ofensa e tem uma gravidade. Outra coisa é uma criança de 5 anos de idade ofender a sua mãe ou o seu pai. Tem outra gravidade, tem outro peso. E na medida em que as nossas ofensas vão se tornando maiores, é porque nós vamos ofendendo pessoas mais importantes. Então, a gravidade da ofensa é proporcional à gravidade de quem nós ofendemos. Agora, se o pecado é uma ofensa a Deus, qual é a gravidade do pecado? Um ser que não podemos definir o tamanho, a importância, um ser soberano. E aí, como é que eu anulo essa gravidade, essa ofensa? Somente compensando com algo que tem o mesmo tamanho e a mesma importância do ofendido. E por isso não tem nada no mundo que é capaz de pagar os nossos pecados. Porque o tamanho da ofensa é tão grande que não há nada no mundo que possa pagar essa ofensa. E por isso, o próprio Deus precisou se colocar no lugar para pagar. E aí tá ótimo, João explica isso no seu evangelho, quando fala da divindade de Jesus. E tá ótimo, o próprio Deus morreu por nós. O cristianismo é a única religião em que o próprio Deus se coloca no lugar dos seus seguidores, dos seus servos, e morre, dá a sua vida por ele. É a única religião. Mas tem uma parte da conta que não fecha. Se fosse assim, e se para anular uma ofensa, Deus precisou do próprio Deus para anular essa ofensa, por que ele simplesmente não determinou, tá perdoado? Beleza, risquei aqui, tá anulada essa ofensa. Por que Jesus teve que sofrer? Ou por que Jesus não apareceu simplesmente com uma manifestação divina de Deus em toda a sua glória, em todo o seu poder, e simplesmente ao invés de nascer numa manjedoura como um bebê indefeso, aparece lá no alto do Monte das Oliveiras e diz, pessoal, todo mundo está perdoado a partir de agora, zerou a conta. Vocês acham que Deus poderia fazer isso? Se fosse assim, não se cumpriria a profecia. A profecia? Muito bom. Mas por que isso? Por que precisa ter essa profecia? Porque Deus é justo. E se há uma coisa que a Bíblia diz que Deus não pode fazer, é mentir. E se Deus disse que ele é justo, ele precisa cumprir a sua justiça. E aí, irmãos, a gente precisa ter cuidado quando a gente diz que Deus é justo, e principalmente quando a gente diz isso olhando para nós. Porque é verdade que Deus é justo, mas se Deus fosse justo comigo, eu estaria morto. Então tudo que eu não quero é que Deus seja justo comigo, né? Porque se Deus fosse justo comigo, a única coisa que restava para mim é ser morto por Deus.
Mas graças a Deus, Deus é misericordioso conosco. Então, nós não queremos e nós não podemos pedir a justiça de Deus, nós precisamos pedir a misericórdia de Deus. Mas para que a justiça de Deus fosse aplacada, ou seja, Deus determinou que o pecado é uma ofensa contra ele, é uma ofensa contra a santidade de Deus. E aquela ofensa, por ser tão grande, ela precisa ser pagada por alguém de mesma importância, peso, relevância. Mas por que ela precisa ser pagada? Porque Deus não pode simplesmente riscar, porque ele é justo. E se ele simplesmente riscasse o pecado, ele não estaria sendo justo. Então Deus ali está diante de uma decisão. Obviamente eu estou explicando aqui em palavras que a gente possa entender. Deus não precisou decidir nada. Eternamente ele já sabia dessa decisão. Mas ele está diante de uma decisão ali. Eu quero perdoar eles por essa grande ofensa. Para perdoar eles, é preciso o sacrifício de alguém da mesma importância que eu. Mas para perdoar eles, eu também preciso garantir que eles entendam que a minha justiça foi satisfeita. E, portanto, não é só Deus que está lá naquela cruz. É Deus por causa da importância da ofensa. Mas naquela cruz está um ser humano como nós também. Porque se não estivesse na cruz, e se eu não creio que Cristo também é 100% homem, o sacrifício da cruz não se aplica a mim. Porque não há nenhum vínculo entre a humanidade. E nós, descendentes de Adão, não estaríamos cobertos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, eu não tenho para onde fugir. Eu tenho que entender que Jesus é 100% Deus, porque ele é o único capaz de pagar o preço do pecado, mas que ele também é 100% homem, porque ele é o único que me representa lá naquela cruz e que pôde estar no meu lugar. Se ele não fosse 100% homem, ele não poderia se colocar em nosso lugar. E a justiça de Deus não estaria atendida. Por isso que nós vimos, quando nós estudamos Efésios, que o apóstolo Paulo diz o poder que Deus aplicou em Jesus, ressuscitando dos mortos e colocando ele à direita de Deus e um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra. É um de nós que está lá. O primeiro ser humano que está nessa posição no céu é Jesus Cristo. Jesus Cristo não deixou de ser humano na cruz. Ele ressuscitou como 100% homem e 100% Deus. E é isso que Lucas fala aqui nesse capítulo 12. Então entenderam, irmãos, por que é importante esse relato de Lucas? Aos 12 anos de idade, Jesus é plenamente consciente de que ele é Deus e de que ele é homem. E ele é tão consciente que daí Lucas termina essa narrativa da conversa com José e Maria dizendo: e desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhe sujeito. Olha só. Ele tinha acabado de dizer para Maria e José: olha, eu tenho que, me convém fazer ou cuidar das coisas do meu pai. Só que mesmo assim, ele se sujeitou aos seus pais terrenos. Voltou com eles para Nazaré e ali ficou dos 12 anos de idade até os 30, quando começou o seu ministério. Se sujeitou a eles. Esse é o último momento, irmãos, na Bíblia, em que nós encontramos a menção a José. Daqui José sai da história, a gente não sabe mais o que aconteceu com ele. Quando nós voltamos agora na narrativa dos 30 anos, já não falamos mais sobre José, mas Jesus foi sujeito a Maria e José. Eu acho lindo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas eu acho lindo vocês falarem com o pastor Davi Moital. O pastor Davi Moital, para quem não sabe, a profissão dele, ele é carpinteiro. E ele tem uma forma linda de explicar a profissão dele, que ele diz que a profissão dele é assim como a profissão de Jesus. E ele diz que a importância de Jesus ter nascido na família de José e Maria e a importância do fato de José ser um carpinteiro é que Jesus aprendeu com José que como pegar uma madeira caída e transformar em algo maravilhoso. Acho lindo essa forma como ele explica. Dar utilidade para algo que estava morto. Pegar algo que o lenhador
ou a natureza vai lá e derruba, e o carpinteiro chega lá e transforma aquilo em algo útil, em algo lindo, em alguns casos até uma obra de arte. E certamente Jesus aprendeu essa profissão de José. E quantas lições ao trabalhar com José, Jesus não aprendeu que depois ele aplicou nos seus ensinamentos, depois ele aplicou nos seus sermões, aplicou nas suas parábolas. Então, o que eu acho maravilhoso, irmãos, desse relato é que às vezes a gente tem pressa e a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido na vida da gente e a gente acha, meu Deus, agora eu estou perdendo tempo, o tempo está passando e nada acontece. E o próprio Deus esperou pacientemente a evolução da vida de um bebê até o momento certo, aos 30 anos de idade, para pregar por 3 anos e aí se entregar por nós na cruz. Olha que interessante isso, a paciência de Deus. E por que Deus fez isso? Como eu disse, por que do nada não apareceu alguém lá realizando milagre e pregando? Porque Deus quer nos mostrar que Ele está preocupado não com a pressa. Deus não tem pressa. Como alguém que criou o próprio tempo e que controla o tempo, para Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Para Deus é uma coisa só. Por que Ele vai estar preocupado com o tempo? O que menos importa para Deus é o tempo. Então, Ele quer nos ensinar, irmãos, que tudo tem um processo. Se o próprio Jesus precisou aprender, dar os primeiros passos, aprender a falar as primeiras palavras, aprender a ler as primeiras letras, foi ensinado na lei, seguiu todo o processo da época que era esperado de uma criança normal, para depois, lá aos 30 anos de idade, começar a anunciar quem ele era, começar a ensinar. Por que a gente quer apressar as coisas? A mensagem que eu quero deixar para os irmãos nessa noite é: por que a gente não entende o processo de Deus na nossa vida? Por que a gente, às vezes, quer, daí pelas nossas próprias mãos, querer acelerar algo, querer fazer algo que a gente não deveria fazer muitas vezes? Acordos, conchavos, promessas que a gente não vai conseguir cumprir, porque às vezes a gente quer acelerar as coisas, né? Eu me lembro, na minha época de criança, eu era um indignado com a minha situação. Não sei se vocês também tinham algo semelhante, mas eu não gostava da minha situação, da minha vida, quando eu era criança, queria mudar aquilo, queria sair da pobreza, queria constituir uma família, queria ter uma profissão, tinha sonhos, eu sempre fui muito sonhador. Só que uma coisa que eu nunca consegui lidar é com a espera. Eu sofri muito por causa disso. E toda vez que eu não conseguia algo quando eu queria, a minha cabeça sempre vinha: Deus não me ama. Por que só eu sofro? Por que a minha vida é tão difícil? Olha a vida dos outros, que maravilha é a vida dos outros. Olha a vida dos meus primos, que maravilha é a vida dos meus primos. E que ruim é a minha vida. E eu ficava me cobrando daquilo. E eu demorei muito tempo para entender, irmãos, a ter paciência e a esperar em Deus. Hoje em dia, já com quase 50 anos de idade, a maturidade chegou, eu posso dizer que eu sei que eu sou ansioso, mas eu consigo identificar os sintomas de que eu estou tendo ansiedade e eu consigo lidar com isso e descansar em Deus. E eu normalmente sou reconhecido, tanto na empresa como na igreja, como uma pessoa tranquila, mas na verdade eu não sou tranquilo, eu só aprendi a controlar a minha ansiedade. Mas isso, irmãos, foi por causa de muito sofrimento. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é essa: Jesus, o perfeito homem, se mostrou. Ele podia ter todo o poder para fazer o que ele quisesse, mas ele seguiu certinho a evolução de uma criança, se sujeitou aos seus pais. Imagina Jesus tendo a consciência de quem ele era depois de ter dado essa resposta para Maria e José, voltando aquela caminhada de 4 dias até Nazaré e pensando: olha, agora eu vou mais um tempo obedecendo esse casal, me sujeitando a eles. Certamente ainda há muitas coisas que eles têm para me ensinar e eu vou aprender, que vai chegar a minha hora. E quantas vezes, João relata isso, né? Quantas vezes Jesus dizia: ainda não é chegada a minha hora, né? Tem um relato lá naquele milagre
que do primeiro milagre registrado da transformação da água em vinho, Jesus começou dizendo, ainda não é chegada a minha hora, e outras, se eu não me engano, 7 vezes no livro de João, Jesus responde que ainda não é chegada a minha hora. Mas eu acho lindo que quando João começa a encaminhar o relato para a crucificação de Cristo, João começa a frase dizendo, e chegada a hora, Jesus vai a Jerusalém. Olha que maravilha. João passa o livro inteiro dizendo 7 vezes Jesus respondendo, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. Tem uma outra ocasião em que os irmãos dele dizem para ele ir participar da festa dos tabernáculos, porque já que ele era um mestre e já que ele estava fazendo milagre, era legal ele ir lá na festa do tabernáculo, porque lá teriam milhões de pessoas e ele podia se mostrar para as pessoas. Na linguagem de hoje, ele teria mais engajamento, né? Estaria nas redes sociais. E Jesus diz, não é chegada a minha hora. Mas quando chega a hora de ir para a cruz, João registra. E chegada a hora, ele começou a se dirigir para Jerusalém. Maravilha. Que nós possamos esperar também a hora de Deus. Cada um de nós, irmãos, tem a hora de Deus na nossa vida. E eu posso dizer por experiência própria que quando chega a hora de Deus, aí o tempo é só uma questão de detalhe. E a gente pensa assim, passou tanto tempo e o tempo está passando e eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo. E Deus tinha me dito que iria fazer isso da minha vida. E de repente chega a hora de Deus e em um mês a vida da gente muda. E tudo aquilo que na nossa cabeça, no nosso plano, eu ia fazer em 3, 4, 5, 10 anos, acontece na nossa vida em 6 meses. Acontece na nossa vida em 1 ano. Porque Deus controla o tempo. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pés. Querido e amado Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra nesta noite. Eu peço, Pai, que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo e assim como Jesus, o nosso Salvador, a gente possa entender o tempo de Deus. E que a gente possa, Senhor, nos sujeitar à Sua vontade, assim como Jesus se sujeitou. Que nós possamos entender, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nós possamos ter o nosso coração cheio, Pai, de paz, esperança e certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Em nome de Jesus, eu peço que os irmãos que vieram nesta noite angustiados, buscando uma resposta, buscando, Senhor, uma solução, que eles sejam nesse momento inundados pela paz do Teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa os Teus filhos, dando a eles a certeza de que o Senhor conhece os seus detalhes, o que eles precisam e que o Senhor está resolvendo, mas no tempo certo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.